Beleza, pessoal, a gente inseriu os dados, né? Vamos continuar então respondendo os itens aqui. Então, na letra B, pede para construir uma tabela de frequências para cada uma das variáveis quantitativas contínuas e fazer gráficos adequados. Então vamos lá, quais são as variáveis quantitativas contínuas? São as variáveis que foram denominadas sala, cozinha, banheiro e dormitório, né? Porque para cada uma dessas variáveis a gente tem um valor de medida, no caso, a área desses cômodos, né? A área em metros quadrados. Bom, eu vou fazer para a variável sala, né? Então eu vou fazer um gráfico e também a tabela de frequências. Para isso, eu vou selecionar a coluna inteira de dados aqui, correspondente à área da sala do apartamento, né? Então, selecionei aqui a célula E1 e agora eu vou selecionar a última célula dessa coluna, né? Que tem dado. Então, essa daqui. Então, eu seguro o Shift e teclo aqui na célula E153. Beleza. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou utilizar aqui, ó, na barra de ferramentas, eu venho aqui, ó, então eu tenho 4 ferramentas. Eu vou utilizar a primeira, análise univariada, porque eu estou fazendo uma análise de uma única variável, né? Clica aqui. Aqui é possível, aqui ele vai fornecer para a gente uma visão dos dados que eu estou querendo analisar, né? E aqui é possível configurar algumas opções desse conjunto de dados. Então você pode dizer se esse conjunto de dados é de número ou de texto, no caso é de número, né? É a área da sala em metros quadrados, se são dados brutos ou se são dados com frequências, né? Ou ainda se são classes com frequências. No nosso caso é dados brutos, é o valor dado ali para cada apartamento, né? A área da sala de cada um dos apartamentos, um por um. Então, são dados brutos, né? E aqui eu vou selecionar, ó, usar cabeçalho como título, porque a primeira célula que eu selecionei estava escrito sala. Então, a primeira célula não é um dado numérico, é o título, na verdade. Então, selecionei aqui, né, usar cabeçalho como título. Ok? Então, agora eu posso já clicar no botão analisar. Pronto. Daí é aberta aqui uma janela. Eu vou puxar ela um pouco para cá. Então, a gente tem a janela da análise dos dados que a gente selecionou, né? Então, aqui nessa janela, pessoal, a gente já tem aqui o histograma, né? E esse histograma aqui, a gente pode escolher o número de classes aqui, ó, através desse controle aqui, ó, controle do número de classes, ó. Posso aumentar para 6 classes, 7, 8, 9, até 20 classes a gente consegue configurar aqui, tá? Então, esse controle varia aqui de 3 classes até 20. Ele apareceu com aqui, né, com 5 classes. Vou deixar em 5 classes. Beleza. É possível ainda, pessoal, alternar aqui, né, para outro tipo de gráfico. Ó. Tem um gráfico de barras, tem o gráfico, o box plot, né? Temos aqui o diagrama de pontos, diagrama de ramos e folhas e o diagrama quantio normal. Tá? Vou deixar no histograma aqui. Nesse caso, qual que seria o gráfico adequado? A gente tem uma variável quantitativa contínua. Então, mais indicado para esse tipo de variável é o histograma mesmo, né? Desses gráficos que estão aqui disponíveis, o histograma é o mais indicado. Bom, além disso, pessoal, aqui a gente tem uma barra de estilos e a gente pode acessar mais algumas opções aqui. Aqui eu poderia exibir, ó, a fonte de dados,
que é aquela janela que a gente já passou por ela e clicou em analisar. Então não preciso fazer isso de novo. Aqui eu tenho a estatística, ó. Nessa janela da estatística, nós vamos encontrar o valor de n, quer dizer, o número de observações consideradas, né? A média aritmética dos valores, o sigma aqui representa o desvio padrão, o S representa o desvio padrão amostral, né? Aí nós temos a somatória dos valores observados, temos a somatória dos quadrados dos valores observados, temos aqui o valor mínimo, 20,9, temos o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo observado. Depois, a gente tem aqui também na barra de estilos uma tabela de dados, ou melhor, a tabela de dados, né, que foi utilizada para a análise, né? Então aqui, se eu quiser verificar quais são os dados, eu posso acessar essa janela. Também tenho aqui a possibilidade de exibir duas janelas para os gráficos, o que é bastante interessante porque a gente pode comparar, né, os gráficos 2 a 2 para tentar decidir qual deles seria mais interessante. Então eu tenho aqui o histograma, gráfico de barras, box plot, né? E aí você pode comparar para tentar decidir qual é mais interessante. Bom, nós também temos algumas opções de configuração aqui do gráfico, né? Dessa janela onde é apresentado o gráfico. Então eu tenho como definir as classes manualmente, se eu quiser. Eu vou informar o valor inicial, onde vai começar, e qual vai ser a largura de cada classe, tá? Então, por exemplo, o início eu vou colocar como sendo no menor valor observado, que é 20,9. E a largura de cada classe eu vou colocar 1. Vou teclar Enter. Então, ele vai criar aqui, ó, classes de amplitude 1, todas de mesma amplitude, né? E igual a 1. Não, vou desmarcar e vou deixar aqui no ajuste automático, né? Por essa barra aqui, tá? Bom, aqui nós temos também como escolher o tipo de frequência que é utilizado aqui no eixo Y, né? A contagem corresponde à frequência absoluta, né? Se eu quiser a frequência relativa, e também posso querer utilizar a densidade de frequência, que aparece aqui com o termo normalizada, tá? Isso aqui seria a densidade de frequência. Vou deixar com a frequência absoluta mesmo, que também aparece com o termo contagem. Posso exibir o histograma, posso exibir a tabela de frequências, ó. Então aqui a gente já consegue uma tabela de frequências, né? E posso exibir também o polígono de frequências, que é essa linha poligonal aqui, né? Bom, nessa tabela de frequências, pessoal, é só importante entender que cada intervalo aqui ele vai ser aberto, fechado à esquerda e aberto à direita. Isso a gente até pode escolher aqui, ó, mas ele vem configurado com um intervalo para que os intervalos sejam fechados à esquerda e aberto à direita, tá bom? A única exceção é o último intervalo, que vai ser fechado à esquerda e também fechado à direita para incluir o maior valor observado, caso ele coincida, né, com o valor máximo do intervalo, do último intervalo. Então, só essa observação aí sobre as classes de intervalos. Bom, pessoal, apesar da gente ter aqui a tabela de frequências, pode ser necessário, às vezes, ter a tabela de frequências como um texto na janela de visualização, né, de forma independente aqui do gráfico. Então eu vou fechar essa janela aqui de análise de dados e nós vamos fazer a tabela de frequências aqui na janela de visualização, tá? Bom, para fazer isso a gente vai usar um comando aqui no campo de entrada
não é o campo de entrada da planilha. A planilha tem um campo de entrada que a gente pode acessar clicando nesse símbolo de FX aqui, F de X, tá? Então mas não é aqui. Aqui é para a gente digitar entradas na célula selecionada lá na planilha. Que também pode ser utilizado comandos aqui, mas o comando vai ficar inserido, né, em alguma célula da planilha. Então não é isso que eu quero. Então não vou usar esse campo de entrada. Vou usar o campo de entrada que vai criar o objeto lá na janela de álgebra. A gente vai usar o comando tabela de frequências. Existem aqui 6 sintaxes. A gente vai usar a terceira sintaxe que aparece, onde pede para a gente inserir a lista dos limites das classes e a lista dos dados brutos. Então, antes de usar esse comando, eu vou criar essas duas listas, tá bom? Então, vou apagar ele por enquanto. Para criar a lista dos limites de cada classe, né, a gente precisa conhecer o menor valor observado e o maior. Isso pode ser feito, pessoal, selecionando os valores, todos os valores de interesse, no caso, estão aqui na coluna da sala, né? Então vou selecionar o primeiro até o último, segurando a tecla Shift. Aí eu selecionei todos eles. Agora eu posso vir aqui na ferramenta máximo para criar o maior valor aqui, ó, depois da última célula que estava selecionada, ele vai fornecer o maior valor entre aqueles da seleção, então 30,9. Se eu quiser o menor valor também, posso usar a ferramenta ali para obter o menor valor, né? Então selecionei novamente as células e tenho a ferramenta mínimo aqui. Pronto. Então o menor valor é 20,9 e o maior 30,9. Então agora eu vou pensar como eu vou criar essa classe de intervalos. Se eu quero 5 intervalos de amplitudes iguais, então eu vou fazer a diferença do maior para o menor, 30,9 menos 20,9 vai dar 10 unidades. Então essa é a amplitude total. Se eu estou pensando em 5 intervalos de amplitudes iguais, então eu vou dividir por 5. Cada intervalo tem que ter amplitude 2, né? 10 dividido por 5, 2. Começando no menor valor, 20,9. E aí agora então a gente vai aumentando de 2 em 2 para obter os limites de cada classe de intervalos aqui. E aí vamos criar uma lista com esses limites, né? Digitando esses valores entre chaves. Lembrando que 20,9 no GeoGebra deve ser digitado 20,9 e a vírgula a gente usa para separar os elementos da lista. 20,9, depois mais 2, 22,9, né? 24,9, 26,9, 28,9 e 30,9. Chegamos no maior valor. Tecla Enter, é criada a lista. Vamos aproveitar para mostrar para vocês que a gente poderia ter listas desse tipo, né? Que formam uma sequência com um determinado padrão. Nesse caso, a gente poderia entender essa sequência como uma PA. Para criar listas desse tipo, a gente pode utilizar um comando que fica muito mais fácil, pessoal. Então, eu vou criar aqui, ó, vou utilizar o comando sequência. Vou pegar aqui, ó, a terceira sintaxe do comando sequência. Eu vou digitar o valor inicial, que é 20,9, o valor final, 30,9, né? E o incremento. Para 5 intervalos de valores, eu preciso de um incremento de 2, né? Põe 2, tecla Enter, pronto, ele cria a mesma lista que eu tinha feito, né? Digitando os valores um por um, tá bom? Então, eu vou excluir a primeira lista, vou deixar só a segunda aqui que eu fiz com o comando. Agora a gente precisa da lista de dados brutos. A lista de dados brutos é fácil obter. A gente seleciona todos os dados numéricos de interesse. Então vamos selecionar aqui, ó, até a E153, né? Essa daqui de baixo não entra porque esse aqui é o menor valor.
né? Então ele já está incluído ali. E agora a gente clica na seleção com o botão direito e vem aqui em criar lista. Aí ele cria uma lista lá, tá? Ele criou a lista, no caso L1, porque a lista que estava lá, que eu deixei lá, já estava com o nome de L2. Então ele voltou a criar uma lista chamada L1. Bom, eu vou voltar porque eu vou mostrar para vocês que dá para criar essa lista também de forma simples com um comando. Então eu vou voltar aqui. Pronto, então eu não tenho mais aquela lista com os dados brutos. Então eu poderia digitar aqui no campo de entrada o intervalo de células, né, que contém os dados que eu quero criar a lista com eles. Então E2 até E153. Então eu quero essa célula aqui, ó, E2, né, até E153. Bom, quando eu cliquei na célula e o comando, eu já tinha digitado o comando ali no campo de entrada, ele já entendeu que era para criar a lista, tá? Então ele criou a lista aqui com os dados brutos. Beleza, então L1 é a lista de dados brutos, L2 é a lista com os limites das classes de intervalos. Agora a gente pode produzir a tabela de frequências aqui. Então digita tabela de frequências. Aí a gente tem aqui a terceira sintaxe para utilizar do comando tabela de frequências. Clica aqui, lista dos limites das classes é a L2, lista de dados brutos é a L1. Tecla Enter para confirmar aqui a tabela de frequência. Eu posso mover, agora eu posso aumentar o tamanho dela, tá? Então ela é criada como um objeto de texto, né? Aqui, ó, texto 1 é essa tabela de frequências.